Olá, alunos do ensino médio, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Conquistar, projeto que vai te ajudar a conquistar aí uma vaga na universidade. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante do componente Língua Portuguesa, aqui do nosso Centro de Mídias de Educação do Estado do Amazonas. Quero te pedir um favor todo especial, nos siga nas nossas redes sociais aqui do nosso CMEAM, @Centro de Mídias _AM. Se for postar alguma foto aí do nosso projeto, usa a hashtag Projeto Conquistar Seducam, ok? Vamos ver então o que teremos nesse episódio. Olha só, episódio de número 8, nós temos o simulado, né? Vamos trabalhar algumas questões aí de vestibulares. Língua portuguesa, em específico redação. Continuamos aí com o nosso tema. Meu argumento vai te convencer, meu conectivo vai te ligar e nota 1000 você vai conquistar. Como detalhamento, nós temos o estudo de texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos, a argumentação, tipo, gêneros e usos em língua portuguesa. Ok? Entendido o que nós vamos ver agora? Então vem comigo para o nosso simulado. Papel e caneta na mão, vamos à nossa primeira questão do simulado. Olha só. Questão de número 1 é uma questão do Enem de 2009, né? E aí já fiquem atentos que as nossas questões, elas sempre são de anos anteriores do Enem ou de outros vestibulares, tá bom? Essa questão do Enem de 2009, nós temos um texto, né? Então leia o texto. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? Os seus olhos, né, são seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismo, nem precisam ser tratados com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Então nós temos um texto aí, né, dessa revista Saberes Globais e Saberes Locais, do Rio de Janeiro, a revista Debate. E aí temos esse trecho para fazer análise sobre essa pergunta aqui, olha só. Os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte, né, o leitor, no qual o emissor foca o seu discurso, pertence. Olha só, procedimentos argumentativos, tá? Vamos focar aqui. Quais são esses procedimentos de argumentos? O que é que eu vou utilizar de argumentos ali para, né? Lembram lá da nossa ideia central, da nossa tese? Exatamente. Para eu realmente fixar essa tese, para eu argumentar aquela nossa ideia central, certo? Então, utilizados no texto para que permitem inferir, né, que permitem entender ali o ouvinte, o leitor, no qual o emissor foca o seu discurso, pertence. Letra A, ao mesmo grupo social do falante ou autor. B, a um grupo de brasileiros considerados como não índios. C, a um grupo étnico que representa a maioria europeia que vive no país. D, a um grupo formado por estrangeiros que falam português. Ou E, a um grupo sociocultural formado por brasileiros naturalizados a imigrantes, né? Então vamos ver qual dessas alternativas vocês vão marcar, tá bom? Analise com cuidado cada alternativa dessa. Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa resposta.
E aí, conseguiram responder então a nossa primeira questão? Sim? Então vamos conferir, olha só. Vamos à correção então dessa nossa primeira questão. Aí nós temos o gabarito, né? Os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte leitor, no qual o emissor foca o seu discurso, pertence à. A alternativa correta, então, é a letra B, né? Um grupo de brasileiros considerados como não índios. Gente, lembram lá que eu falei para vocês focarem o quê? Nos procedimentos argumentativos, né? Que vão dar aí, então, que o autor utilizou ali no momento para que a gente entendesse o que, né? Quem fosse ler, ou quem estivesse ouvindo ali o texto, percebesse, então, qual era o foco do discurso, né? E aí, no caso, nós temos, então, esse procedimento argumentativo, esse argumento, né? A um grupo de brasileiros considerados como não índios para confirmar a ideia central lá do nosso pequeno texto, né? Então, olha só o nosso gabarito comentado. A resposta correta é a letra B, pois, com base na descrição do texto, nós inferimos, né, nós entendemos que o ouvinte e leitor pertence ao grupo de brasileiros considerados como não índios, certo? Neste caso, o ouvinte do texto, ou seja, o emissor, é um indígena, pois, ao falar para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como esses seres humanos, o que está aí entre aspas, certo? Então, olha só, eu tenho um grupo, né, o grupo de brasileiros ali, no caso, o ouvinte e leitor é um não índio, certo? O ouvinte e o leitor. E aí, o emissor, quem está falando o texto, é um indígena, certo? E aí, para confirmar isso, a gente tem essa aspas, né? Abre aspas. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, fecha aspas, certo? E aí, continuamos aqui, né? Está retratando a pessoa indígena, ou seja, essa fala nos dá esse entendimento. Nós inferimos, então, que é o indígena que está falando. Já o receptor, o ouvinte, o leitor, são brasileiros, né, que possuem alguma característica de índio, contudo, são considerados no texto como não índios, ao deixar claro que, abre aspas, nós não queremos tomar o Brasil de vocês, reticências, fecha aspas, ok? Vamos ver agora por que não são as outras alternativas, né? A letra A, ao mesmo grupo social de falante ou autor, não seria essa alternativa, porque ele se refere nos termos nós e vocês, ou seja, primeira pessoa aí do plural, né, e vocês segunda pessoa. Então ele se coloca ali no mesmo grupo, né, se refere nos mesmos termos e não é essa a alternativa. Não seria a alternativa C, né, porque há um grupo étnico que representa a maioria europeia que vive no país, porque ele fala sobre um pedaço de índio, certo? Não seria a alternativa D, né? Um grupo formado por estrangeiros que falam português. Também não seria essa alternativa porque o emissor fala de índio, né? E a E, há um grupo sociocultural formado por brasileiros, naturalizados e imigrantes. Não seria esta alternativa também porque ele fala de índio também, ok? Então vejam lá que o emissor é o próprio indígena, tá bom? Falando aí com não índios, um grupo de não índios, certo? Então, nessa questão aí nós temos uma pessoa perguntando qual pedaço de mim que você tem, né? E esse questionamento está direcionado a um brasileiro que pode ter alguma característica indígena, interna ou externa. Então, o cerne dessa questão, né, o centro dessa questão é entender pelo texto quem é o emissor e o ouvinte, ou seja, quem está falando e com quem está falando, certo? Entendido, pessoal? Questão que tem que ter um pouquinho de interpretação aí pra gente, né, responder, tá bom? Então, vamos agora com a nossa segunda questão. Então, a nossa questão número 2, né, também do Enem aí de 2010, diz o seguinte: a gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada e acompanha pessoas generosas, né, e desprendidas, que se interessam em contribuir para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas e das maneiras mais
prosaicas, né? Então temos aí esse trecho retirado desse texto, né, que tem a referência embaixo. No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A argumentação construída. Então vamos lá mais uma vez trabalhar nossa argumentação em cima da ideia central. Qual é a ideia central? Que a gentileza extrapola regras de boa educação. Então qual é o argumento aí que vai sustentar essa ideia central? Letra A. Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência. Letra B. Descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas. Letra C. Indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada. Letra D. Enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. Ou letra E. Mostra oposição e acrescenta ideias, né? Vamos fazer então a leitura aí, né, da nossa segunda questão. Vou deixar um tempinho para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta então com a nossa resposta. Já responderam? Vocês estão rápidos demais. Vamos então à correção para saber se vocês acertaram. Olha só. Questão número 2, o gabarito nós temos aí, né? O que seria a questão? No texto menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. Então, a argumentação construída mostra oposição e acrescenta ideias, né? Como é que foi feito esse argumento, qual era o argumento que estava sustentando ali, no caso, aquela nossa ideia central. Você teria, então, que encontrar esse argumento e logo após ver como essa argumentação ela foi construída, né? Mostra oposição e acrescenta ideias, certo? Vamos ao gabarito comentado. Nós temos que analisar então aí o seguinte trecho do texto. Difícil de ser encontrada, mas fácil de ser identificada. Então aqui nós estamos diante de uma oposição e esta oposição se dá por meio do conectivo
mais. Olha só o mais em destaque aqui para a gente, né? Desta forma, temos uma oposição de ideias e o acréscimo de mais uma ideia no trecho, né? Qual seria, então? É uma atitude desobrigada que se manifesta nas situações cotidianas, né? Vai dando uma sequência nas ideias aí. E das mesmas maneiras, mais prosaicas. Logo, a alternativa correta é a letra E, pois o texto apresenta essa oposição, né, e o acréscimo de ideias. Por que não seria a letra A, professor? Né? Apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e consequência. Não temos esta situação presente no texto, né? Também não seria a letra B, que descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas, né? O texto ele não descreve esse tipo de condição também, tá? A letra C indica a finalidade pelo qual a gentileza pode ser praticada. O texto ele não possui essa finalidade para atos gentis. E nem a letra D, que enumera fatos sucessivos em uma relação temporal. Não há enumeração de fatos no texto, certo? A gente não tem, então, aí esse tipo, né, de montagem de uma argumentação nesse sentido, certo? Então, tenho certeza que todos acertaram, né? Questão número 2, questão número 1 e número 2. Nós vamos agora, então, para a nossa questão de número 3. Olha só. Vamos, então, à nossa questão de número 3, né? Também aí do Enem de 2010. Olha só. Em uma reportagem a respeito da utilização do computador, um jornalista posicionou-se da seguinte forma: a humanidade viveu milhares de anos sem o computador e conseguiu se virar. Isso aqui foi a ideia aí de um jornalista, né? Um escritor brasileiro disse com orgulho que ainda escreve à máquina ou à mão, que precisa do contato físico com o papel. Outra ideia, então, de um escritor. Um profissional liberal refletiu que o computador não mudou apenas a vida de algumas pessoas, ampliando a oferta de pesquisa e correspondência. Mudou a carreira de todo mundo. Um professor arrematou que todas as disciplinas hoje não podem ser imaginadas sem os recursos da computação e, para um físico, ele é imprescindível para, por exemplo, investigar a natureza subatômica. Tá? Então, retirado desse texto aí, né, como era a vida antes do computador, ok? Então, entre as diferentes estratégias argumentativas utilizadas na construção de textos, no fragmento está presente, né? Então, vejam aí que nós temos, outra vez, estratégias argumentativas, né, que foram utilizadas na construção aí dos nossos textos. Então, em qual dessas alternativas está presente? A comparação entre elementos. B, a reduplicação de informações. C, o confronto de pontos de vista. D, a repetição de conceitos. E E, a citação de autoridade, né? Mais uma vez, nós estamos falando, então, aí de estratégias de argumentação, né? Como elaborar esses argumentos. Percebam que nós estamos numa sequência ainda das nossas questões, tá bom? Analisem com cuidado, né? Façam uma releitura e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa resposta.
Já responderam, né? Então vamos à nossa resposta. Olha só, o nosso gabarito. Questão número 3, né, diz o seguinte: entre as diferentes estratégias argumentativas utilizadas na construção de textos, no fragmento está presente, né? Então nós temos aquele fragmento que foi lido ali, um pouquinho extenso, e já vão se acostumando, né, que nós temos muitas questões assim aí nas provas do Enem, tá? Então naquele trecho ali foi montada uma estratégia argumentativa, né, na construção daquele fragmento. E aí o que nós temos presente ali? Atentem sempre a esse tipo de estratégia, tá bom? Que vocês podem estar usando como exemplo, né, como modelo para vocês utilizarem quando forem escrever a redação de vocês, tá bom? Redigir a redação dissertativa argumentativa de vocês no Enem. Então a alternativa correta é a letra C, o confronto de pontos de vista, né? Por quê, professor? Olha só, o texto ele apresenta pontos de vista diferentes de cada profissional citado. Cada um pensa de uma forma e há um confronto de ideias sobre o assunto. Então vejam lá que nós temos uma ideia principal e aí os argumentos que foram utilizados ali foram então apresentar pontos de vista diferentes. Vocês viram lá que o jornalista deu a ideia dele, vocês viram que o professor deu a ideia dele, né? Que um profissional autônomo deu a ideia dele, um escritor, né, deu a ideia, um físico deu a ideia dele. Então, assim, nós tivemos vários pontos de vista diferentes, foram citados ali como uma estratégia argumentativa, tá? Então, essa é a resposta correta ali que nós vimos, a letra C. Por que não é a letra A, professor? A comparação entre elementos. Então, o autor ele só apresenta a utilização do computador, não havendo comparação de elementos, tá? Seria se ele estivesse comparando o computador com outro elemento. Isso aí nós não temos no nosso fragmento, ok? Não seria a letra B porque a reduplicação de informações. Não há essa reduplicação de informações, né? Haveria se o autor utilizasse, abre aspas, ou seja, fecha aspas, e dissesse de outra forma o que foi dito antes. Nós não temos aí, então, essa formatação, né, dentro ali do nosso fragmento. Não é a letra D, a repetição de conceitos, porque nós teríamos uma repetição de conceitos se estes fossem iguais aos outros. Neste caso, não temos. Eu teria que ter repetido ali, né, uma mesma ideia, né, ou diferentes ideias, no caso, para aquele determinado conceito, e nós não temos, então, essa situação no nosso texto, tá? Não é a letra E também, porque a citação de autoridade. Nós, inclusive, já trabalhamos essa citação de autoridade. O texto cita um jornalista, um escritor, um profissional liberal e um professor. Neste caso, não temos autoridades específicas, tá? Nós não temos, então, aí uma autoridade específica para tratar desse assunto, mas há várias formas de pensar, portanto, não há citação de autoridade, ok? Então, observem aqui, é uma situação bem interessante nessa letra E, tá? Só seria ali uma citação de autoridade se eu tivesse autoridades específicas falando, né, daquele assunto. Mas nós não temos. Nós temos diferentes opiniões, diferentes formas de pensamentos ali dentro daquele fragmento, né, de diferentes profissionais, tá, sobre um pensamento, é uma ideia sobre determinado assunto. Então eu posso, enquanto professor, dar minha opinião, vocês podem dar a opinião de vocês enquanto estudantes, né? Mas não chegamos a ser autoridades específicas sobre aquele assunto. Então, por isso, não é uma citação de autoridade, tá bom? A alternativa correta, então, é a letra C, a melhor que se encaixa aí na nossa resposta, na melhor estratégia de argumentação, certo? Espero que vocês tenham gostado, então, aí das nossas questões, né? Questões bem elaboradas, bem extensas, mas tenho certeza que vocês tiraram de letra. Nós vamos agora, então, para as nossas considerações finais. Que bom que você ficou até esse momento aqui comigo, né? Desse episódio do nosso
simulado. Agora chegou aquele momento incrível que vai o meu coração para vocês. É isso mesmo, o momento da nossa selfie. Pega aí teu celular, de onde você estiver, né, assistindo, seja do computador, seja da televisão, aponta teu celular e a câmera do teu celular para onde você estiver e vem fazer essa selfie comigo. Pronto, coração do Prof para vocês. Se forem postar aí, não deixe de nos marcar nas nossas redes sociais do nosso Centro de Mídias, certo? Aqui, ó, para vocês, @centrodemídias_am, né? Postando, marca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam, tá bom? A gente vai ficando por aqui e volta no nosso próximo episódio. Até lá!